Thorstein Veblen, A Teoria da Classe Ociosa, um estudo econômico das instituições. Capítulo 5. O padrão de vida pecuniário. Para a grande maioria das pessoas de qualquer comunidade moderna, a razão imediata dos gastos, além do necessário ao conforto físico, não é tão um esforço consciente de se exceder das despesas de seu consumo visível, como um desejo de manter um padrão convencional de decência quanto ao grau e quantidade dos bens consumidos. Esse desejo não é ditado por um padrão rigorosamente fixo que deve ser alcançado e além do qual não há incentivo para progredir. O padrão é flexível e é especialmente de extensibilidade indefinida, contanto que haja tempo de se habituar a qualquer aumento na capacidade pecuniária e de adaptar-se à nova e mais ampla escala de gastos, que se segue a um tal aumento. É muito mais difícil diminuir a escala de gastos já adotada do que estendê-la em resposta a um aumento da riqueza. Muitos itens dos gastos costumeiros, quando analisados, revelam-se quase inteiramente como desperdício, sendo, portanto, apenas honorários. Mas, uma vez incorporados à escala do consumo decente, tornando-se assim uma parte integrante da vida do indivíduo, são tão difíceis de serem abandonados como quaisquer outros itens que conduzem diretamente ao conforto físico pessoal ou mesmo como os necessários à vida e à saúde. Em outras palavras, os gastos honorários conspicuamente supérfluos que proporcionam bem-estar espiritual poderão se tornar mais indispensáveis do que muitos gastos que provêm apenas as necessidades inferiores do bem-estar físico ou do sustento. É notoriamente tão difícil abandonar um padrão de vida elevado como baixar um padrão que já é relativamente baixo, apesar de, no primeiro caso, a dificuldade ser de ordem moral, enquanto no último poderá significar a redução material dos confortos físicos da existência. Mas, enquanto a regressão é difícil, um novo avanço nos gastos conspícuos é relativamente fácil. De fato, ele se processa quase normalmente. Nas raras ocasiões em que aquela ocorre, uma falha no aumento de consumo visível, quando há à mão os meios para esse aumento, reflete-se na apreensão pública, que busca uma explicação e motivos indignos de avareza são imputados aos deficientes nesse particular. Por outro lado, uma reação imediata ao estímulo é aceita como efeito normal. Isso sugere que o padrão de vida que em geral governa os nossos esforços não são os gastos ordinários comuns já alcançados. É o consumo ideal pouco além do nosso alcance, ou cujo alcance requer um certo esforço. O motivo é a competição, o estímulo de uma comparação individual que nos instiga a sobrepujar aqueles que estamos habituados a considerar como pertencentes à nossa classe. A mesma proposição é substancialmente expressa na observação comum, em voga, de que cada classe inveja e compete com a classe logo acima dela na escala social, enquanto que raramente se compara com a que fica abaixo ou muito acima. Isso significa, em outras palavras, que o nosso padrão de decência nos gastos, assim como em outros meios de competição, é determinado pelo que vigora entre os logo acima de nós quanto à respeitabilidade. Até que, desse modo, especialmente nas comunidades em que as distinções de classe sejam tanto vagas, todos os cânones de respeitabilidade e decência e todos os padrões de consumo derivam por gradações imperceptíveis dos usos e hábitos de raciocínios da classe social e pecuniária mais elevada, a classe ociosa abastada. Cabe a essa classe determinar, em linhas gerais, qual o esquema de vida que a comunidade deve adotar como decente ou honroso, e é sua missão preservar, por meio de preceito e exemplo, esse esquema de salvação social na sua forma ideal mais elevada.
mas a classe superior pode exercer essa missão quase sacerdotal somente sob certas limitações materiais. A classe não pode efetuar à vontade uma revolução repentina ou reversão dos hábitos populares de pensamento em relação a qualquer desses requisitos de cerimonial. Leva tempo para que qualquer mudança impregne as massas e altere a atitude habitual das pessoas, e é especialmente demorada a mudança de hábitos das classes socialmente mais afastadas do corpo central. O processo será mais lento onde a mobilidade da população for menor ou onde os intervalos entre as diferentes classes forem maiores ou mais abruptos. Mas, se o tempo o permite, é vasto o campo de influência da classe quanto às questões da forma e detalhe no esquema de vida da comunidade, enquanto no que diz respeito aos princípios substanciais básicos da respeitabilidade, as alterações que pode efetuar se situam dentro de limites estreitos de tolerância. O seu exemplo e preceito têm a força de uma ordem para todas as classes abaixo dela. Porém, ao elaborar os preceitos destinados a governar a forma e o método da respeitabilidade, moldando os usos e a atitude espiritual das classes inferiores, essa prescrição autoritária age constantemente sob a direção seletiva das regras de desperdício conspícuo, temperado em vários graus pelo instinto do artesanato. Deve-se acrescentar a essas normas mais um grande princípio da natureza humana, o ânimo predatório, que, do ponto de vista geral e pelo conteúdo psicológico, se situa entre os dois há pouco mencionados. O efeito do último em moldar o esquema de vida aceito deve ainda ser discutido. As regras da respeitabilidade devem, então, adaptar-se às circunstâncias econômicas, às tradições e ao grau da maturidade espiritual de uma determinada classe, cujo esquema de vida pretende regular. Deve-se notar especialmente que, independente da força da sua autoridade e da veracidade quanto aos requisitos fundamentais da respeitabilidade na época da sua instituição, uma observância formal específica não pode, em circunstância alguma, se manter em vigor se, com o correr do tempo ou na sua transmissão a uma classe pecuniária menos favorecida, se verificar que se opõe aos princípios fundamentais de decência entre os povos civilizados, isto é, a serventia no sentido de uma equiparação individual no sucesso pecuniário. É evidente que essas regras, quanto aos gastos, têm muita influência na determinação do padrão de vida de qualquer comunidade e de qualquer classe. Não é menos óbvio que o padrão de vida que prevalece em qualquer época e em qualquer nível social terá muito que dizer sobre as formas que tomarão os gastos honoríficos e sobre a intensidade com que essas exigências mais elevadas dominarão o consumo do povo. Nesse sentido, o controle exercido pelo padrão de vida aceito é primordialmente de caráter negativo, age quase exclusivamente como preventivo contra o retrocesso na escala dos gastos conspícuos que uma vez se haviam tornado habituais. O padrão de vida é, pela sua natureza, um hábito, constitui, em método e intensidade, um hábito de reação a um dado estímulo. A dificuldade em abandonar um padrão estabelecido consiste na dificuldade em quebrar um hábito já formado. A relativa facilidade com que é feito um avanço no padrão de vida significa que viver é um processo de desdobramento da atividade e que a mesma se desdobrará prontamente numa nova direção, sempre quando e onde diminuir a resistência para a autoexpressão. Mas, uma vez formado o hábito de expressão ao longo de uma certa linha de pouca resistência, a descarga procurará o escapamento de costume, mesmo depois de se haver processado uma mudança no ambiente, aumentando apreciavelmente a resistência externa. Essa maior facilidade de expressão numa determinada direção, que se chama de hábito,
pode contrabalançar um considerável aumento da resistência oposta pelas circunstâncias externas para o desdobramento da vida numa determinada direção. Entre os diferentes hábitos ou modos habituais e direções de expressão que constituem o padrão de vida do indivíduo, há uma diferença apreciável quanto à persistência sob circunstâncias adversas e quanto ao grau de imperativismo com que a descarga procura uma determinada direção. Isso quer dizer, em linguagem corrente de economia teórica, que os homens relutam em limitar os seus gastos em qualquer direção, sendo que mais num sentido que em outro, de forma que, enquanto qualquer consumo habitual é abandonado com relutância, há certos itens que são abandonados relativamente com relutância externa. Os artigos ou formas de consumo a que o consumidor se apega com maior tenacidade são geralmente os considerados como necessidades vitais ou o mínimo necessário à subsistência. Esse mínimo não é naturalmente uma reação de bens rigidamente estabelecida, definida e invariável, tanto na espécie como na quantidade. Porém, para a finalidade em vista, poder-se-á admitir que abrange um certo agregado mais ou menos fixo de bens de consumo necessários à manutenção da vida. Pode-se acreditar que geralmente é esse mínimo que se abandona em último lugar quando de uma limitação progressiva dos gastos. Em outras palavras, e de modo geral, poder-se-á dizer que os hábitos mais antigos e arraigados que governam a vida do indivíduo, aqueles que afetam a sua existência como um organismo, são os mais persistentes e imperiosos. Além dessas, situam-se as exigências mais elevadas, hábitos de formação posterior do indivíduo ou da raça, numa gradação um tanto irregular e de forma alguma invariável. Algumas dessas exigências mais elevadas, como por exemplo o emprego habitual de certos estimulantes ou a vontade de salvação no sentido escatológico ou de boa reputação, podem tomar, em alguns casos, a precedência sobre as exigências mais baixas ou mais elementares. Em geral, quanto mais antigo o hábito, tanto mais inquebrantável, e quanto mais um determinado hábito coincidir com os costumes, tanto maior a persistência com que se fixará. O hábito será mais firme se as tendências especiais da natureza humana que a sua prática abranger ou as aptidões particulares que nele encontrem a sua expressão forem tendências ou disposições já larga e profundamente envolvidas no processo vital, ou intimamente ligadas à história da vida de um determinado grupo racial. A gradação na facilidade com que se formam os diferentes hábitos em diversas pessoas, assim como na relutância em abandoná-los, indica que a formação de hábitos específicos não é simplesmente questão de sua duração. Tendências e características de temperamento herdadas valem tanto quanto o tempo de habituação para determinar quais os hábitos que virão a dominar o esquema de vida individual. E o tipo prevalecente das tendências transmitidas, ou, em outras palavras, o tipo de temperamento peculiar ao elemento étnico dominante de qualquer comunidade, terá muito que dizer sobre o escopo e a forma de expressão dos hábitos e da vida dessa comunidade. Quanto podem as idiosincrasias transmitidas pesar na formação rápida e definitiva dos hábitos de um indivíduo é ilustrado pela extrema facilidade com que às vezes se forma o hábito predominante do alcoolismo ou pela igual facilidade e inevitabilidade de formação do hábito de observâncias devotas entre pessoas dotadas de tendências especiais nessa direção. Quase o mesmo sentido se prende àquela facilidade peculiar de adaptação a um estado, ambiente humano específico, o chamado amor romântico. Os homens diferem quanto às suas tendências herdadas ou segundo a relativa facilidade com que desempenham as suas atividades vitais em determinadas direções.
e os hábitos que coincidem ou derivam de uma tendência específica, relativamente acentuada ou de uma facilidade de expressão específica e relativamente grande, exercem uma grande influência sobre o bem-estar individual. A parte desempenhada por esse elemento em determinar a relativa tenacidade dos diferentes hábitos que constituem o padrão de vida, serve para explicar a extrema relutância com que os homens desistem de qualquer artigo habitual de consumo conspícuo. As tendências ou propensões a que se pode atribuir um hábito desse gênero são aquelas cujo desempenho consiste na competição, e a propensão para a competição, para a comparação individual, é de origem antiga e constitui uma tendência saliente da natureza humana. É facilmente incentivado em qualquer nova forma e se fixa com grande insistência sobre qualquer aspecto que já lhe tenha sido familiar. Quando o indivíduo se tem uma vez acostumado a achar expressão num determinado gênero de gastos honoríficos, quando uma certa cadeia de estímulos tenha sido habitualmente satisfeita num determinado sentido, sob a direção dessas arraigadas propensões para a competição, será com extrema relutância que tais gastos habituais serão abandonados. Por outro lado, sempre que o enriquecimento possibilitar ao indivíduo desdobrar e estender o seu modo de vida, as antigas propensões da raça se manifestarão para determinar a sua direção. E aquelas propensões que já se encontram em atividade sob alguma forma de expressão a elas relacionada, secundadas por sugestões indicadas, fornecidas pelo corrente e estabelecido esquema de vida, e para cuja prática os meios materiais e oportunidades estejam à disposição, serão especialmente as que contribuirão para moldar a forma e a direção em que se manifestará o novo acesso à força acrescida do indivíduo. Isso equivale a dizer que, em qualquer comunidade onde os gastos conspícuos constituam uma parte do esquema de vida, um aumento da capacidade individual de gastar se canalizará provavelmente no sentido já consagrado do consumo conspícuo. Com exceção do instinto de autopreservação, a propensão para a competição é provavelmente o mais forte, alerta e persistente dos motivos econômicos. Numa comunidade industrial, essa propensão para a competição se exprime na concorrência pecuniária, e isso, no que se refere às comunidades civilizadas ocidentais da atualidade, é virtualmente equivalente à sua expressão em alguma forma de desperdício conspícuo. As tendências para o desperdício conspícuo estão, portanto, prontas a absorver qualquer aumento de eficiência ou aumento industrial da comunidade, depois de supridas as necessidades físicas mais elementares, onde, sob as modernas condições, não ocorrer esse resultado, a razão da discrepância terá que ser, em geral, procurada numa proporção demasiadamente rápida do aumento da riqueza individual, para que o hábito de gastar o possa acompanhar, ou poderá ser que o indivíduo em questão reserve o consumo conspícuo do incremento para o futuro, geralmente com o intuito de intensificar o efeito espetacular do agregado de gastos em vista. Como a maior eficiência industrial possibilita produzir meios de subsistência com menos esforço, as energias dos trabalhadores da comunidade tenderão a alcançar maiores resultados nos gastos conspícuos, em vez de afrouxar o ritmo para maior comodidade. A tensão não é reduzida com o aumento da eficiência industrial, que o possibilitaria, mas o incremento da produção é empregado para fazer face a essas demandas de expansão indefinida do gênero geralmente imputado na economia teórica às necessidades espirituais mais elevadas. É principalmente a presença desse elemento no padrão de vida que permitiu a John Stuart Mill afirmar, abre aspas, é ainda discutível se todas as invenções mecânicas até agora feitas
tenha aliviado o labor diário de qualquer ser humano. Fecha aspas. O padrão de gastos aceito pela comunidade ou pela classe a que o indivíduo pertence determina, em grande extensão, o seu padrão de vida. Isso se efetua diretamente pelo apelo ao senso comum quanto ao que é direito e bom, através do seu discernimento e assimilação do esquema de vida a que pertencer, mas se efetua também, indiretamente, pela insistência popular em conformidade com a escala de gastos considerada como apropriada, sob pena de desprezo e ostracismo. Aceitar e manter o padrão de vida em voga é tão agradável como prático e, em geral, indispensável ao conforto pessoal e ao sucesso na vida. O padrão de vida de qualquer classe, no que diz respeito ao elemento de desperdício conspícuo, é comumente tão elevado quanto o permitir a capacidade produtora da classe, com uma constante tendência ascendente. O efeito sobre as atividades produtivas importantes do homem consiste, portanto, em dirigi-las com um propósito bem definido para a maior aquisição de riquezas possível e para a desaprovação do trabalho que não produza lucros pecuniários. Ao mesmo tempo, o efeito sobre o consumo é concentrá-lo sobre as linhas mais evidentes aos observadores, cuja opinião favorável é almejada, enquanto as inclinações e aptidões cuja prática não envolve gastos honoríficos de tempo e de substância tendem a ser relegadas ao desuso. Através dessa discriminação em favor do consumo visível, se verifica que a vida doméstica da maioria das classes é relativamente mesquinha em comparação com a parte ostensiva de sua existência, que se desenrola perante os olhos do observador. Como uma segunda consequência da mesma discriminação, as pessoas geralmente escondem da observação pública a sua vida privada. No que diz respeito àquela parte de seu consumo que poderá irrepreensivelmente ser efetuada em segredo, ele se abstém de qualquer contato com seus vizinhos. Daí o exclusivismo individual em relação à sua vida doméstica da maioria das comunidades industrialmente desenvolvidas. E daí, de derivação mais remota, o hábito de reserva e de vida privada, tão característico do código de boa conduta entre as classes superiores de todas as comunidades. A baixa cifra de natalidade das classes mais premidas pelas exigências de gastos de reputação é da mesma forma atribuível às demandas do padrão de vida baseado no desperdício conspícuo. O consumo conspícuo e o consequente aumento das despesas exigido pela manutenção respeitável de uma criança é bastante considerável e age como um freio potente. É provavelmente o mais eficaz dos freios malthusianos de prudência. O efeito desse fator sobre o padrão de vida, tanto no sentido de redução dos elementos de consumo mais obscuros destinados ao conforto físico e à manutenção, como também na limitação e ausência de filhos, é talvez mais bem observado entre as classes dedicadas à carreira científica. Por causa da suposta superioridade e exclusividade dos dotes e talentos que caracterizam a sua vida, essas classes são convencionalmente tidas em escala social mais elevada do que permitiriam as suas condições pecuniárias. A escala de gastos decentes, no seu caso, é correspondentemente elevada, deixando por consequência bem pouca margem para outros fins, por força das circunstâncias, o seu próprio discernimento habitual do direito e do justo. Nesse particular, assim como as expectativas da comunidade quanto à decência pecuniária entre os letrados são excessivamente elevadas, em comparação ao grau prevalecente de opulência e capacidade de ganho da classe relativamente às outras classes, a cuja escala social nominalmente pertençam. Em qualquer comunidade moderna, onde haja monopólio sacerdotal dessas ocupações, as pessoas dedicadas às ciências são inevitavelmente lançadas em contato
com classes pecuniariamente superiores. O elevado padrão de decência pecuniária que vigora entre essas classes superiores infiltra-se nas classes dos cientistas com perdas insignificantes do seu rigor e, em consequência, não existe outra classe na comunidade que gaste maior proporção dos seus meios com desperdício conspícuo.